Hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro. Agradecer, obviamente, à comunicação social, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente e online. Há uma inscrição do público, por favor, identificar-se, faz favor, e tem 10 minutos à sua disposição como tempo máximo. Muito bom dia, o meu nome é Mário Alves, eu sou um cidadão abrantino e venho aqui com 3 questões objetivamente. A primeira tem a ver com o seguinte, tem a ver com aquele assunto que foi debatido na reunião de 15 de dezembro sobre os azulejos da escola, da antiga escola da União Fabril, saber o ponto de situação, como é que se encontra esse assunto. E, por outro lado, o segundo assunto era sobre o edifício que está situado no novo projeto que vai acontecer aquele edifício que tem a pintura do Violante, que é sobre o artista Stephen Hawking, o cientista Stephen Hawking, se esse edifício vai desaparecer ou se vai manter essa pintura. E o último assunto tem a ver com se há algum conhecimento sobre o que é que está a passar na obra que está situada na Rua da Estação, junto ali à parte que era da antiga UFA, onde existe um prédio que está a ser reabilitado, e por aquilo que eu tenho visto, aquilo já se encontra parado há algum tempo. E não é só esse prédio, é o prédio e algumas vivendas estão atrás. Era só isso, Sr. Presidente. Bom dia, obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Não sei se o vereador tem alguma resposta para lhe dar relativamente aos azulejos. Sim, não são os 3 pontos. Às 3 questões. Tudo bem, força. O vereador João vai tentar responder. Se ficar com alguma dúvida, depois voltamos a falar. Sim. Pode sentar. Não, eu vou estar em pé. Não há problema nenhum. Não, presente-se, faz favor. Não, pronto. Em relação aos assuntos do azulejo, posso dizer que tivemos reunido com o promotor, que entretanto tem informação que já chegou a sua resposta à notificação que foi feita pela Câmara em relação à questão dos azulejos, e o que fomos informados por vários pontos. Um deles foi que na altura, quando foram a fazer a remoção e a picagem da parede da estrutura do azulejo, o que é que aconteceu? O reboque estava solto da parede, os azulejos já apresentavam uma degradação por envelhecimento do próprio edifício, e quando foram a remover a fachada, o azulejo caiu por ele todo, caiu no chão e foi perdido totalmente. O que é que o promotor neste momento nos informou? Que pretende continuar a recuperar a habitação, e bem, pede o levantamento do embargo, porque nós embargámos a obra por causa daquele assunto. Deveria ter havido uma notificação e um licenciamento de autorização ou não da remoção do azulejo, mas o promotor informou-nos de 2 situações. E estou aqui pendentes do que é que virá a ser o futuro do edifício. Como vocês sabem, houve um pedido de deslocalização de farmácia para aquele local, e como também foi aqui informado, há um processo que transitava de forma jurídica no Tribunal Administrativo, que não tem a ver com esta farmácia, mas com outra farmácia do nosso território, que também se tinha pedido uma deslocalização para aquela zona. Neste momento o processo de deslocalização daquela farmácia para o edifício da União Fabril, do azulejo, da antiga escola, está suspensa até haver uma decisão do Tribunal. O que eu posso dizer é que o promotor disse que ele já tem o orçamento, já tem tudo da recomposição do azulejo exatamente como ele estava, com a mesma fisionomia, com a mesma lettering, só que há aqui uma questão: se a farmácia for autorizada a ser deslocada para lá, as farmácias não admitem ter outra dominação no edifício que não seja farmácia, e ter farmácia e dizer escola é um fronte do lugar. O que fomos informados foi o seguinte: são 2 cenários, e o promotor está na disponibilidade disso, e agora vamos analisar e iremos responder. Se a farmácia for para lá deslocalizada, ele não poderá manter o azulejo tal e qual a dizer escola, mas pretende manter o espírito do lugar e fazer outro azulejo que possa lá colocar, mas que não pode ter União Fabril, não pode ter a palavra escola, porque pode ser um conflito, mas está na disposição de ficar, porque ele agora até vai acabar a fachada, mas vai deixar exatamente a zona onde está o azulejo por acabar. Nós libertamos o resto da casa, porque quero aqui informar que não há mais nenhuma obra que esteja ilícita, não há tudo o resto está a ser feito conforme a lei, só havia essa questão do azulejo. Se a farmácia não for aceita a deslocalização, ele irá repor exatamente o azulejo a dizer Escola Fabril
exatamente como estava e manter a história do edifício. Eu acho que respondi à sua pergunta. Se houver alguma coisa, depois estarei disponível para o esclarecer. Em relação à Rua da Estação, é um projeto que está aprovado. O que nós temos informação é que nós também vimos que a obra parou. Acho que é uma questão de foro privado entre os sócios e não é um prédio e duas moradias, são 3 prédios. Um é uma reabilitação e o outro são 2 prédios novos, é um condomínio fechado com piscina que foi aprovado na Câmara. É alheio à Câmara, é uma situação entre privados que acho que é um desentendimento e que a obra suspendeu, mas temos informação que a obra irá continuar. Durante um período até haver aqui um acerto entre os promotores, onde a Câmara não se pode imiscuir, não é um assunto nosso, mas é uma informação que eu tenho. Em relação à pintura desta, o edifício vai se manter, é uma questão que ainda não foi ainda falada em relação a isso, porque o projeto abrange aquela zona, uma parte dessa zona, o edifício não vai ser demolido. A questão da pintura, teremos depois analisar, é uma questão que ainda não foi, que já foi verificada, mas que ainda não foi pensada, mas que é uma questão que depois teremos que decidir e depois ser definida. Peço que tenha respondido, agradeço as suas perguntas, muito obrigado.